Davi Alcolumbre entrou em pânico. E o sinal mais claro disso não veio de bastidor nenhum, não veio de fonte anônima, não veio de jornalista de Brasília. Veio das próprias ações que ele tomou em menos de 24 horas. 2 jogadas, agressivas, sequenciais, calculadas. E as duas, juntas, sacudiram a capital federal de um jeito que não se via há muito tempo. Na quarta-feira, Alcolumbre articulou nos bastidores do Senado a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. 42 votos contra 34. Uma derrota histórica, inédita em mais de um século nesse tipo de sabatina. O governo Lula havia indicado o seu próprio advogado-geral da União, homem de confiança, tecnicamente sólido, politicamente leal, e o Senado simplesmente disse não, em votação secreta, sem ter que olhar nos olhos de ninguém. No dia seguinte, como se a primeira pancada não bastasse, o Congresso derrubou o veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. 49 votos pela derrubada, apenas 24 contra. Em menos de 48 horas, o mesmo Senado que rejeitou o indicado de Lula ao Supremo abriu caminho para reduzir penas ligadas ao golpismo e aos atos do 8 de janeiro. Brasília ficou de queixo caído. As redes explodiram. Congresso inimigo do povo foi parar no primeiro lugar dos assuntos mais comentados do país. E a pergunta que ficou no ar foi a mesma que você provavelmente se fez. Como Lula vai responder a isso? Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me fala nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. E que horas são aí? Adoro saber de onde vem o pessoal que acompanha o canal. Agora, feito isso, então vamos continuar. Fica comigo até o final, porque o ponto mais importante dessa história ainda não apareceu. E quando aparecer, vai mudar completamente a forma como você lê o que Alcolumbre fez. Porque a maioria das pessoas estava fazendo a pergunta errada. A pergunta não é o que Lula vai fazer. A pergunta certa é: por que Alcolumbre fez isso? Quando você entende o motivo real por trás dessas 2 jogadas, o que parecia vitória começa a ter uma aparência completamente diferente. E o que parecia derrota de Lula começa a fazer sentido como o início de algo muito maior. Existe uma versão oficial para o que aconteceu. A imprensa tradicional pintou como resistência legítima do Senado, como independência institucional, como preocupação com o perfil de Messias. Essa versão é conveniente e é insuficiente, porque quando você conecta os pontos, o que aparece não é independência. O que aparece é desespero. Vamos começar por um nome que precisa entrar nessa história: o Banco Master. Uma instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro, que virou o epicentro de um dos maiores escândalos financeiros do momento. Há investigações em curso sobre aportes milionários feitos por regimes próprios de previdência, dinheiro público, de trabalhadores, de estados, aplicados nesse banco em condições que levantaram sérias suspeitas. E aqui entra Alcolumbre. O principal apadrinhado político de Alcolumbre no Amapá, o nome que ele sustenta, que ele protege, que representa sua base eleitoral mais sólida, fez um aporte de 400 milhões de reais no Banco Master. Dinheiro público do Amapá, em contexto que está sob apuração. Quem fez essa conexão não é oposição. São as próprias investigações em andamento. Agora pense, o que aconteceria se a CPI do Banco Master avançasse de verdade? Alcolumbre sabe a resposta. Por isso ele enterrou a CPI. Por isso ele articulou para barrar Messias. Por isso ele empurrou a derrubada da dosimetria como parte de um pacote mais amplo de proteção a aliados. Não é política normal. É contenção de risco. É um homem que enxergou a sombra da investigação, chegando mais perto, e decidiu travar tudo que pudesse travar antes que fosse tarde demais. Mas aí tem um problema enorme nesse cálculo.
Quando você age por medo de investigação, você tende a cometer erros. E Alcolumbre cometeu um erro que, no calor do momento, pareceu um triunfo. Ele barrou Messias. Achou que tinha resolvido o problema. Achou que tinha colocado o governo Lula no chão e eliminado uma ameaça. O que ele não percebeu, ou percebeu tarde demais, é que havia acabado de armar o próprio inimigo com uma arma muito mais poderosa do que uma cadeira no STF. Antes de falar sobre a resposta de Lula, preciso que você entenda o tamanho do que aconteceu com a dosimetria. Porque esse ponto específico é o que mais dói, e é o que a maioria das análises está tratando de forma superficial. Quando o Senado derrubou o veto presidencial ao PL da dosimetria, não foi apenas uma derrota política do governo. Foi um recado claro, enviado para o Brasil inteiro, para cada cidadão que assistiu ao 8 de janeiro com horror, para cada pessoa que acreditou que aquilo teria consequências reais. O recado foi este: quem tentou romper a ordem democrática pode ter a pena reduzida, desde que tenha aliados suficientes no Congresso. Pense no que isso significa na prática. Pessoas envolvidas nos ataques às sedes dos três poderes, no planejamento de um golpe de Estado, em atos que colocaram a democracia brasileira em risco real, podem ver suas punições aliviadas. Não porque um tribunal reconheceu alguma injustiça no processo, mas porque um grupo de senadores decidiu que convinha. E quem paga essa conta? Não é Alcolumbre, não é o Centrão. Não são os senadores que votaram pela derrubada do veto. Quem paga é o cidadão comum, o trabalhador que depende de um sistema que funcione igual para todo mundo. A família que quer saber que a democracia tem dentes, que atos contra o Estado têm consequência, que a lei não tem dois pesos e duas medidas, dependendo de quem você conhece. É aqui que a história de Brasília deixa de ser abstrata e começa a bater na porta de cada um de nós. Porque quando o Congresso enfraquece a punição para crimes contra a democracia, ele não está apenas protegendo aliados políticos, ele está mandando um sinal para a extrema-direita de que vale a pena pressionar, de que os limites podem ser testados, de que depois sempre tem negociação. E esse sinal é perigoso. É o tipo de combustível que alimenta radicalismos e encoraja novos episódios. A partir daí, ficar absorvendo pancadas sem reagir não era mais uma opção para Lula. Só que a resposta que veio não foi o que ninguém esperava. E quando você entender o movimento que ele fez, vai perceber que Alcolumbre pode ter cometido o maior erro da própria carreira. E então Lula se moveu. Não com gritaria, não com ameaça pública, com uma jogada silenciosa, calculada, que começou a circular nos bastidores de Brasília e caiu como uma bomba quando chegou à superfície. Jorge Messias estava sendo avaliado para assumir o Ministério da Justiça. Na primeira leitura, parece consolo. Parece que o governo perdeu no STF e estava tentando reaproveitar um nome derrotado em outro cargo. Essa leitura é errada. É exatamente o que Alcolumbre queria que você pensasse, porque o Ministério da Justiça não é um cargo menor. O Ministério da Justiça controla a Polícia Federal. E a Polícia Federal é exatamente o órgão responsável por conduzir as investigações que Alcolumbre passou os últimos meses tentando sufocar. Pense na geometria desse movimento. Alcolumbre barra Messias, do STF, para evitar que as investigações sobre o Banco Master avancem. Lula responde colocando Messias no cargo que comanda diretamente a PF, o órgão que investiga o Banco Master. O homem que Alcolumbre tentou neutralizar passa a ocupar exatamente a posição mais perigosa para ele. Não apenas perigosa, a posição de onde saem as ordens para as investigações andarem ou travarem. Isso não é coincidência. Isso não é improviso. Isso é política em estado puro. E tem mais um elemento que precisa ser dito com clareza. Messias chega ao Ministério da Justiça com algo que nenhum ministro comum traz: motivação pessoal. Ele foi humilhado publicamente em uma votação histórica. Ele sabe quem votou contra ele.
Eram 42 senadores em votação secreta. Mas Brasília é pequena e as conversas vazam. No MJ, ele não vai ser apenas um gestor cumprindo agenda. Vai ser alguém com razões concretas para fazer o trabalho funcionar de verdade. Na política brasileira, fraqueza é convite para ataque. Lula sabia disso. Por isso ele não absorveu a pancada em silêncio. Por isso a resposta não veio com barulho. Veio com precisão. E aí está o checkmate que o título promete. Não é uma única jogada. É a sequência inteira que, quando você vê de trás para frente, revela que Alcolumbre pode ter criado, com as próprias mãos, a posição mais desfavorável possível para si mesmo. Se essa análise está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente que precisa entender o que está acontecendo em Brasília. E se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o que vem a seguir. Porque o que vem agora é onde o cerco de verdade começa a se fechar. Vamos ser diretos sobre o que está diante de Davi Alcolumbre agora. Com Messias no Ministério da Justiça, as investigações em torno do Banco Master ganham um novo contexto político. Não significa que há perseguição, significa que há menos razão para segurar o freio. As investigações que já existem podem avançar sem o peso de um ministro sem perfil ou sem visibilidade pública. E o apadrinhado de Alcolumbre no Amapá, com aqueles 400 milhões em contexto suspeito, está no caminho direto dessas apurações. E não para aí. O desgaste de imagem de Alcolumbre já começou e está sendo sustentado com uma consistência que não para. Congresso inimigo do povo não é apenas um trending passageiro, é um enquadramento que gruda. É o tipo de narrativa que define campanhas eleitorais, que persegue um nome nas urnas, que faz eleitores indecisos tomarem partido. E Alcolumbre precisa se reeleger ao Senado em 2026 pelo Amapá. Um estado onde o povo também usa redes sociais, também assiste vídeos, também lê comentários. Mas o que talvez doa mais é o isolamento político que começa a se desenhar. Quando um presidente do Senado age de forma tão agressiva e tão rápida contra o executivo, ele ganha adversários em velocidade proporcional. Aliados que antes estavam neutros passam a calcular o custo de ficar do lado de quem está sob fogo. E o fogo em cima de Alcolumbre não é pequeno. Tem um detalhe que precisa ser sublinhado aqui. Alcolumbre não apenas errou. Ele errou de uma forma específica que é difícil de reverter. Ele expôs o motivo. Quando você enterra uma CPI, barra uma indicação e derruba um veto tudo na mesma semana, você não está escondendo suas razões. Você está gritando elas para quem quiser ouvir. Ele mostrou o que teme e mostrou quem ele está tentando proteger. Na linguagem do xadrez que o título usa, o checkmate não acontece em um único lance. Ele acontece quando o adversário percebe que cada movimento que ainda pode fazer leva ao mesmo resultado. Alcolumbre está nesse ponto. Cada reação que tiver ao cerco vai custar algo. Se ficar quieto, as investigações avançam. Se atacar de novo, aprofunda o desgaste. Se tentar negociar, precisa entregar algo. E o que tem para entregar pode valer mais do que o que está tentando proteger. O jogo não acabou, mas a vantagem mudou de lado. Eu quero que você leve uma coisa clara desse vídeo. Não apenas os fatos, não apenas a análise, mas o que tudo isso prova sobre como o jogo político funciona no Brasil agora. O que ficou provado aqui é simples e pesado ao mesmo tempo. Quando alguém age por medo de investigação, o instinto é travar tudo. E ao travar tudo, ele expõe o próprio flanco. Alcolumbre tentou neutralizar uma ameaça e criou uma ameaça maior. Tentou proteger um aliado e jogou luz exatamente no ponto que queria manter na sombra. Tentou mostrar força e revelou a fragilidade por trás de cada movimento. Lula, por outro lado, fez o que um político experiente faz quando absorve uma pancada. Não reagiu com emoção, reagiu com geometria.
deixou o adversário acreditar que tinha vencido. E então reposicionou as peças de um jeito que transforma a derrota em alavanca. Isso não é sorte. Isso é 40 anos de política aprendida na prática mais dura que existe. E agora vem a parte que o campo democrático não pode ignorar. A direita tem um plano para 2026. Um plano concreto, articulado e em execução. Ampliar a bancada conservadora no Senado. Eleger nomes alinhados com o bolsonarismo em estados onde a esquerda não olha com atenção suficiente. Criar maioria suficiente para, a partir de 2027, pressionar o Supremo Tribunal Federal com a pauta de impeachment de ministros. Isso não é especulação. Isso já circula nos bastidores com força crescente. E o histórico recente mostra que subestimar essa capacidade é um erro que tem consequências reais. Candidatos com 1% nas pesquisas, 6 meses antes das eleições, chegaram ao Senado. Isso aconteceu. Pode acontecer de novo. E talvez em escala maior, com uma estrutura de comunicação digital mais organizada do que em qualquer eleição anterior. O campo democrático não pode ter a sensação de que já ganhou, porque o jogo de 2026 não começa em 2026. Começa agora. Começa com quem você acompanha, com o que você compartilha, com quem você ajuda a eleger deputado, senador, governador. Cada voto para o Congresso conta tanto quanto o voto para presidente. E, em alguns casos, conta mais. O que acabou de acontecer em Brasília é uma prova de que o Congresso tem poder suficiente para barrar indicações históricas, derrubar vetos presidenciais e proteger quem deveria ser investigado. Mudar isso depende de quem ocupa essas cadeiras. E quem ocupa essas cadeiras depende de você. Se você chegou até aqui, você já entende o jogo em um nível que a maioria das pessoas ainda não chegou. Você sabe por que Alcolumbre agiu. Você sabe o que Lula fez. Você sabe o que está em risco. E essa história ainda está sendo escrita. O próximo movimento de Alcolumbre ainda está por vir. A confirmação, ou não, de Messias no Ministério da Justiça ainda está por vir. O avanço das investigações sobre o Banco Master ainda está por vir. E as eleições de 2026, com tudo que está em jogo, ainda estão por vir. Esse canal existe para que você não precise depender de imprensa que mascara bastidor, de análise que fica na superfície ou de narrativa que omite o que importa. Aqui não tem partido pagando a conta, não tem corporação ditando pauta. O que mantém esse trabalho vivo é você, quem assiste, quem compartilha, quem comenta. Sem isso, o alcance cai e o canal perde força para continuar entregando esse tipo de análise independente. Por isso, se essa análise fez sentido para você, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo no Brasil. Isso custa nada e ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o algoritmo não entrega esse tipo de conteúdo para quem não está inscrito, e o próximo vídeo pode ser ainda mais importante do que esse. Agora me fala nos comentários. Você acha que Messias vai mesmo assumir o Ministério da Justiça? E se assumir, qual é a primeira cabeça que cai? Quero ler o que você pensa. Valeu pro pessoal do Pará que vem comentando em peso aqui. Vocês estão sempre na frente. Continue assim. E olha, se você quer entender a fundo como o Banco Master virou a peça central desse quebra-cabeça, quem são os bilionários envolvidos, como o dinheiro público de estados inteiros foi parar nesse esquema e por que a CPI foi enterrada antes de chegar lá, esse vídeo está esperando por você. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. A história não acabou. Na verdade, o que vem agora pode ser ainda mais decisivo do que tudo que você acabou de ver.